Trabalho de biologia. Hoje o nosso trabalho de biologia vai ter como tema o vírus. E para iniciar o trabalho, a gente vai começar falando sobre a varíola. A varíola é uma doença descrita desde a antiguidade e que foi completamente erradicada do planeta pela vacinação. A OMS declarou a erradicação da doença em 8 de maio de 1980 durante a 13ª Assembleia Mundial de Saúde. A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus e que se destaca como uma das doenças que mais causou mortes na história da humanidade. Ela teria surgido na Índia, existindo descrições na Ásia e África, antes mesmo da era cristã. No Brasil, a doença foi descrita pela primeira vez em 1563 na Bahia. E a doença é capaz de matar 30% dos infectados. Dizimou boa parte da população do Rio de Janeiro no início do século XX. O agente causador da varíola é causado por um vírus chamado Orthopoxvirus, variole, da família Poxviridae e do gênero Orthopovírus. O vírus é de DNA e pode permanecer viável por vários meses no meio ambiente. A transmissão da varíola ocorre na maioria das vezes por inalação de gotículas contendo o vírus, as quais são eliminadas pelo doente ao falar, tossir ou espirrar. Apesar de menos comum, a varíola pode ser contraída ao manusear roupas, lençóis ou outros objetos contaminados pelo doente, por exemplo. Os sintomas da varíola o período de incubação médio da varíola é de 12 dias. Após isso, os sintomas surgem de maneira abrupta, sendo marcados pelo surgimento de febre alta, dores de cabeça, dores no corpo, abatimento e calafrios. Esses sintomas têm uma duração de cerca de 4 dias e após esse período a doença progride para uma forma mais grave, com redução da febre e surgimento de erupções na pele. As lesões iniciam-se com máculas, lesões sem relevos, depois tornam-se pápulas, elevações sólidas e posteriormente tornam-se vesículas, contendo líquido e cercadas por um halo eritematoso regular. As vesículas evoluem para pústulas, pequenas bolhas cheias de pus. Durante essa fase da doença, o risco de cegueira é grande, pois as lesões provocam coceira e ao coçar ou tocar os olhos, o doente pode desencadear inflamação no órgão. As lesões evoluem posteriormente para crostas e a febre regride. As crostas caem cerca de 10 dias após sua formação. Ao caírem, elas podem deixar cicatrizes permanentes na pele. As mortes em decorrência da varíola ocorriam geralmente devido a uma resposta inflamatória massiva que provocava choque e desencadeava a falência múltipla de órgãos. O diagnóstico da varíola é basicamente clínico. O exame laboratorial para diagnosticar a doença é feito, por exemplo, por meio do cultivo do vírus do sangue ou de lesões da pele. E o tratamento é quando a doença ainda ocorria, nenhum tratamento era efetivo. O tratamento indicado tentava amenizar a coceira e a dor causada pelas lesões. Era, portanto, exclusivamente sintomático e não curativo. A taxa de sobrevivência estava diretamente ligada ao tipo de varíola adquirida. A letalidade podia chegar a 30%. E os dois tipos são a varíola maior, que é o quadro grave que pode ser fatal, ocorre em indivíduos que não foram imunizados, ou seja, a partir desse século. Varíola menor, infecção mais branda que raramente evolui para a morte. Agora iremos para o nosso próximo tema, que é a raiva. Raiva, uma doença com registros desde a antiguidade, temida por egípcios e na Grécia Antiga, sendo descrita até por Aristóteles. Mas a sua vacina só foi desenvolvida anos depois, em 1885, por Louis Pasteur. O que é? É uma zoonose letal causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae. Doença que, infelizmente, ainda mata mais de 50 mil pessoas por ano, mesmo com a existência da vacina e da hemoglobina. Como prevenir? Não se aproximar de animais selvagens, de rua ou domésticos de desconhecidos. Se for mordido ou arranhado,
deve higienizar o local imediatamente e ir para um posto receber o devido tratamento. Obviamente, a vacinação dos animais de rua é um ótimo meio para prevenir a doença. Também, se a pessoa trabalha em contato constante com os animais selvagens ou de rua, deve fazer um tratamento pré-exposição. Um caso especial são os morcegos, porque a mordida pode passar despercebida. Então, se um indivíduo perceber que o morcego passou a noite na sua morada, o tratamento é indicado como prevenção. Transmissão. A raiva é transmitida para o homem por meio de mordidas ou arranhões de um mamífero infectado pelo vírus. Vários mamíferos podem transmitir a raiva, como morcegos, gatos, gambás e macacos. E pode ocorrer algo até mais raro, uma transmissão por mamíferos não carnívoros, como vacas e hamsters. Por ser uma zoonose, pode-se constatar que locais com saneamento básico precário e moradias indevidas ficam muito mais expostos à doença. Infelizmente, em países pobres, a doença é precariamente controlada e mata mundialmente mais de 50 mil pessoas por ano. Sintomas. Alguns sintomas são aumento de temperatura, náuseas, confusão mental, desorientação, entorpecimento, irritabilidade, inquietude, sensação de angústia, espasmos musculares e, uma vez que os sintomas neurológicos aparecem, em 99,99% dos casos, o paciente vai a óbito. Tratamento. Felizmente, já temos uma vacina contra uma doença tão grave. A vacinação pré ou pós-exposição é muito utilizada. Consiste em vacinar antes de ser mordido, usado por veterinários, pescadores e outros profissionais que trabalham em áreas de risco, ou vacinar após ser mordido ou arranhado. Se o paciente for infectado pelo vírus e a doença se instalar, deve-se usar o protocolo de tratamento da raiva humana, baseado na intuição de coma profundo, uso de antivirais e outros medicamentos específicos. E o nosso último tema vai ser a cachumba. O que é cachumba? A cachumba, ela é uma doença causada pelo paramichovírus, da classe rubelavírus, um tipo de vírus que se dá caracteristicamente na boca, nas glândulas parótidas, que são as maiores glândulas salivares. Os sintomas podem ser febre, dor na face, aumento das glândulas salivares. Ela também pode provocar dor no corpo e dor de cabeça. Em complicações mais graves são raras, mas podem ocorrer entre elas inflamação no testículo, inflamação nos ovários e, em mulheres acima de 15 anos, inflamação do pâncreas. E a inflamação que envolve o cérebro e meninges. A transmissão, ela é principalmente aérea e por meio de gotículas de saliva do doente. E na maior parte das vezes, a infecção se manifesta na infância. E é importante destacar que a pessoa com cachumba, ela é capaz de transmitir o vírus cerca de uma semana antes de aparecerem os sintomas. O diagnóstico, ele é clínico e com auxílio de um exame de sangue. E já o tratamento, ele ainda não há um tratamento específico. O que se faz é avaliar os sintomas com anti-inflamatórios e também é indicado repouso e o uso de medicamentos analgésicos. A prevenção, ela é feita com o uso de vacina, produzida com o vírus vivo e atenuando a doença, e faz parte do calendário básico da vacinação. Em geral, está associada à época de vacinas contra o sarampo e a rubéola. As três juntas compõem a vacina tríplice viral. A primeira dose deve ser administrada aos 12 meses e a segunda entre 4 e 6 anos. E este foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção. E os alunos foram Letícia Vitória, Tamires Eloy, Pedro Cavalcante e Renata Pires. E aqui estão algumas fontes, algumas referências usadas no nosso trabalho. E por fim, responderemos algumas perguntas.
A carência de serviços de água potável, coleta e de tratamento de esgoto cria um ambiente propício ao desenvolvimento de doenças graves, como a diarreia, hepatite A, verminose e outros. A maior parte das doenças relacionadas à falta de saneamento básico se desenvolvem devido à água contaminada. Em relação às doenças citadas, todos são por base da higiene básica e a conscientização, já que são causadas por vírus. Vacinas são feitas com micro-organismos da própria doença que previne. No entanto, estes micro-organismos estão enfraquecidos ou mortos, fazendo com que o corpo não desenvolva a doença, mas se torne preparado para combatê-la se for necessário. Toda vacina licenciada para uso passou antes por diversas fases da avaliação, garantindo sua segurança. Elas também passaram pela avaliação de institutos. No Brasil, essa função cabe à agência Anvisa. Com a educação correta, a população ficará bem mais informada sobre certas doenças e, consequentemente, como evitá-las. Poderão tomar as medidas de prevenção e saber o que fazer caso fiquem doentes ou tenham contato com algo, alguém ou alguma coisa que pode estar infectada. Indivíduos preparados e conscientizados terão, obviamente, uma maior taxa de sucesso no quesito prevenção, pois saberão o que fazer para evitar a doença.